muitas pessoas que eu ainda não conhecia. E aí eu vou pedir mais uma vez que essas pessoas que ainda não estão no grupo do WhatsApp das horas de estudo de inglês, que disponibilizem seus telefones para que a gente adicione no grupo, certo? Eu vou colocar o meu aqui também, caso a pessoa não queira colocar o número aqui, tudo bem, mas pode me adicionar e eu adiciono a pessoa no nosso grupo de WhatsApp, certo? É importante também vocês colocarem a escola onde vocês estão lotados, porque aí quando eu for adicionar vocês, vou salvar o contato de vocês, eu salvo com o nome da escola, tá bom? É uma referência importante para mim. Agradeço. Então, gente, depois dessa fala das professoras doutoras Rita Morim e Sheila Conceição, bastante esclarecedoras, né? Até para iluminar mesmo, para tirar nossas dúvidas, para a gente saber o que é que a gente está fazendo, o que é que vai fazer, o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer. E dando ideias também, claro. A gente vai apresentar para vocês um material, e eu prometo que eu vou tentar ser bem breve, apresentar um material sobre as ACCNP, que são atividades curriculares complementares não presenciais. Inclusive, um colega nosso, que eu não estou ainda visualizando aqui, Felipe, colocou uma pergunta no chat na sala anterior que nós estávamos, e eu achei muito importante a pergunta dele e quero também falar sobre isso, quero também compartilhar isso com vocês, tá? Então, eu vou apresentar minha tela agora, e aí peço que quando vocês visualizarem, avisem que já estão visualizando, porque demora alguns segundos para entrar. Aí, quando vocês conseguirem visualizar, vocês me avisam, certo? Estão vendo, gente? Estão conseguindo visualizar? Sim, começou agora. Pronto, obrigada. Então, nós estamos nesse encontro formativo virtual, faz parte do programa Horas de Estudo, do CEAF, da CEMED, e a nossa agenda hoje, vocês vão perdoar a questão dos horários, mas a gente vai falar sobre esses assuntos, os objetivos dessa apresentação, contexto internacional e nacional, reflexões sobre o currículo, priorização das habilidades, critérios para pensar a priorização das habilidades, mapa de foco do Instituto Reúna e planos da nova escola. Então, vamos lá. Eu não vou me ater aos horários que estão estabelecidos, nem a esse tempo que está estabelecido no reloginho, certo? Vamos lá. Então, os objetivos de hoje: refletir sobre o processo de priorização curricular realizado pela Secretaria, apresentar um fluxo para esse processo de priorização, para apoiar a estratégia da rede,
refletir sobre as duas primeiras etapas do processo, definição de critérios e priorização de habilidades, a partir do mapa de foco do Instituto Reúna. Beleza. Então, vamos contextualizar a priorização das habilidades para que não fique parecendo que é uma coisa que a CEMED está inventando. Não é. O mundo todo está fazendo esse movimento de definição das habilidades que a gente vai chamar de habilidades focais, né? Então, no Chile, aqui perto da gente, eles levaram em consideração 3 princípios básicos para orientar a construção curricular nesse momento de aulas não presenciais por conta da pandemia: segurança, flexibilidade e equidade. O básico do básico, assim, é o sumo do texto que eu enviei no grupo das horas de estudo. Por isso, a necessidade de pedir que vocês disponibilizem seus números e entrem no grupo, porque a gente sempre está disponibilizando material das formações, antes das formações, ou materiais que a gente ache pertinentes. Então, tem esse texto lá, inclusive o texto está em espanhol, e o resumo do resumo, assim, a essência do texto é sobre esses 3 princípios básicos que estão orientando essa nova construção curricular no Chile, o sistema educacional do Chile: segurança, flexibilidade e equidade. Segundo o documento, as decisões de priorização curricular devem ser orientadas por critérios de relevância, pertinência, integração e factibilidade. Na Austrália, já bem mais distante da gente, também está havendo essa discussão sobre o que ensinar nesse momento, o que é prioridade. Então, o Departamento de Educação na Austrália recomendou que a flexibilização esteja ancorada no desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades previstos no currículo local. Nós temos essa vantagem que nós já temos um currículo local, o currículo de Sergipe, nós já temos os cadernos pedagógicos do município de Aracaju, então nós já estamos bem documentados com relação a isso. Priorizaram também saúde, bem-estar e segurança dos alunos como elementos centrais para as escolhas, que se considerem as metodologias e atendimento adotados. Nós também estamos nessa direção. E na Inglaterra, nós temos essa polarização entre currículo e calendário, que pode ser traduzido como a gente entender qualidade versus quantidade, equilibrar a consolidação do conhecimento prévio com o ensino de novos conteúdos. A gente sabe da dificuldade de ensinar novos conteúdos numa situação como essa. Adaptar a fase do assunto, então, onde os alunos estão, em que fase eles estão, e abordagens de colaboração e compartilhamento, o que é essencial. Então, a gente percebe que o mundo todo está reaprendendo, está ressignificando sua educação escolar. Não é um privilégio do Brasil, não é uma necessidade única de Sergipe ou do município de Aracaju, né? Por isso, essa contextualização internacional. E, no Brasil, nós já temos o parecer 005 de 2020 do Conselho Nacional de Educação, que recomenda a flexibilização curricular ao sugerir reordenamento do currículo. Então, o Conselho Nacional de Educação não falou só sobre a desobrigação dos 200 dias letivos, não é só sobre isso, é também uma recomendação de flexibilização curricular. E as diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais, no item 4, falam assim: definição prévia da revisão curricular e das estratégias de ensino híbrido, visando o alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e o cumprimento da carga horária mínima anual, aquisição, adequação dos meios necessários. É muito importante que a gente entenda a necessidade de ter ouvido as falas das professoras doutoras no link anterior, porque o ensino híbrido é a mola propulsora de tudo isso, né? É a palavra de ordem nesse momento.
A nota técnica do Instituto Todos pela Educação sugere a revisão dos objetivos de aprendizagem para o ano letivo em curso, com compensação a ser realizada no ano seguinte. E as diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais da Undime sugerem supervisionar e contribuir com o processo de reorganização do currículo e dos projetos político-pedagógicos das escolas e centros de educação infantil. Então, vamos refletir sobre o currículo. Quais devem ser as prioridades curriculares que norteiam o trabalho docente? O que é importante que o aluno aprenda neste momento? Quais aprendizados essenciais devem balizar as atividades pedagógicas presenciais e não presenciais? Estamos acompanhando? Sim? Tudo ok? Estamos conseguindo ver, conseguindo acompanhar? Ok. Então, vamos dar continuidade. São alguns pontos para a gente refletir, né? Alguns pontos para a gente pensar. Então, vamos lá. Etapas para refletir. A primeira etapa é reconhecer a importância da flexibilização do currículo. Eu acredito que, nesse momento, todos vão conseguir reconhecer que nós precisamos flexibilizar, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente vai escolher aleatoriamente os assuntos que a gente quer trabalhar, as habilidades que a gente vai querer desenvolver. Não é só o querer, não é só escolher aleatoriamente, mas que a gente reconhece, em primeiro lugar, a importância dessa flexibilização por conta de tudo que estamos vivendo. Se é tudo muito novo e muito confuso para a gente, imagine para os nossos alunos. A segunda etapa devem ser definir os critérios necessários alinhados com a realidade da rede municipal de Aracaju para a priorização das habilidades, objetivando assegurar a equidade na aprendizagem. Eu, particularmente, considerei isso aqui muito importante, porque nós precisamos assegurar a equidade. Não dá para cada professor, na sua cabeça, escolher quais habilidades serão desenvolvidas através das atividades curriculares complementares não presenciais, porque senão nós não teremos um ensino coeso. Ah, Sueli, tem que ser tudo igualzinho, todo mundo igualzinho. Não necessariamente, mas nós precisamos ter coerência enquanto rede, porque nós temos um movimento de migração, de alunos que migram de uma unidade para outra, nós temos uma rede coesa, então nós precisamos ter essa coerência. E essa coerência é possível se a gente tem esses encontros, esses momentos, como agora. Eu penso muito nisso. A terceira etapa será realmente a definição das habilidades prioritárias a partir dos critérios estabelecidos, identificando as habilidades a serem desenvolvidas durante o ensino não presencial no formato do ensino híbrido. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E a quarta etapa é identificar como as habilidades prioritárias se distribuem no plano de atividades dos períodos definidos e refletir sobre o equilíbrio entre os períodos. Beleza, vamos lá. Então, como podemos pensar em priorizar as habilidades? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente,
é algo circunstancial para esse ano letivo de 2020. É um regime de exceção, realmente. É um caráter totalmente inovador e que a gente espera que seja único para esse ano, né? Então, vamos focar em critérios adequados ao contexto atual, pensando em toda essa situação que a gente está vivendo. E agora vem os critérios de priorização. Gente, isso aqui não é fechado, isso aqui não é engessado. A professora Gabriela nos sugere 4 critérios, mas deixa a pergunta aí, quais outros critérios podemos adicionar? Então, vamos lá. Progressão das habilidades, e aí a gente vai precisar retomar, revisar a taxonomia de Bloom, a aprendizagem significativa, a interdisciplinaridade e a abrangência entre as áreas de conhecimento. Progressão das habilidades, taxonomia de Bloom revisada. As habilidades que permitem a progressão horizontal de aprendizagem ano a ano. Então, aquelas habilidades que funcionam como pré-requisito para o próximo ano. Habilidades com conceitos e conhecimentos-chave de uma unidade temática, eixos ou campos em um componente curricular. Então, eu estava aqui pela manhã listando todas as unidades temáticas de inglês, né, do currículo de Sergipe, e nós temos aquelas habilidades que são chave dentro da unidade temática, dentro dos eixos, né? Então, a gente consegue visualizar isso. Habilidades que articulam conhecimentos dentro de uma etapa ou entre etapas. Então, aquelas habilidades que se ligam, né? Que para eu saber daquilo, eu preciso disso. A gente também consegue reconhecer. E habilidades fundamentais para desenvolver as competências específicas do componente curricular. Então, gente, as competências específicas de língua inglesa para o ensino fundamental, nós temos esse documento, nós temos os eixos, nós temos as unidades temáticas, tudo isso serve como baliza para a gente definir as habilidades prioritárias. E a gente vai dar uma revisada na taxonomia de Bloom. Aprendizagem significativa. As habilidades, então nós vamos priorizar as habilidades que podem ser adaptadas ao ensino remoto ou híbrido. Não existe uma definição obrigatória de que nós temos que usar atividades impressas ou que nós temos que dar aula virtual. Não existe isso no documento que regula a CCNP. Existem sugestões e existe a sugestão maior de que isso seja misturado. Então, a gente pode ter atividades impressas distribuídas para os alunos, assim como encontros virtuais. A gente pode ter liberação de vídeos ou até a seleção de vídeos já existentes, videoaulas já existentes, sugestão de que o aluno assista e responda um questionário que eu vou mandar no grupo do WhatsApp ou que eu mandar numa lista de e-mails. Existem várias possibilidades. Quando eu for priorizar as habilidades, eu vou focar nessas que podem ser adaptadas ao ensino remoto ou híbrido. Habilidades que podem ser trabalhadas com menos mediação pedagógica do professor. Não significa que a família vai tomar o meu lugar, vai fazer o meu papel. Não. Mas que eu possa dar mais autonomia aos alunos, escolhendo, né, priorizando habilidades que ele consiga desenvolver sem a necessidade tão pungente da presença física do professor. Habilidades que favorecem a aprendizagem ativa dos estudantes, essa postura protagonista no processo de aprendizagem. Então, que os alunos tenham que fazer, tenham que buscar, tenham que se movimentar, tenham que estar ativos no seu processo. A questão da interdisciplinaridade, então nós vamos focar em habilidades que articulam conhecimentos dentro de uma área de conhecimento, então nós vamos dialogar muito com língua portuguesa, com artes, habilidades que permitem abordagens metodológicas interdisciplinares, e aí eu já começo a pensar nas habilidades que permitem essa abordagem,
Acho que vocês conseguem também visualizar, por exemplo, aquelas habilidades que falam da expansão da língua inglesa pelo mundo, e que aí a gente consegue dialogar com geografia e história, né? Aquelas habilidades que falam de manifestações culturais em língua inglesa, e a gente consegue dialogar. Vamos falar oi aqui para as pessoas. Vamos falar oi aqui para as pessoas. É? Já já a mamãe fala com você. Então, as habilidades que permitem abordagens metodológicas interdisciplinares que a gente consegue dialogar com outros componentes curriculares, habilidades que são centrais para o desenvolvimento das competências da área de conhecimento, com mais ênfase nas ciências humanas e linguagem. Então, a gente está na área de conhecimento de linguagens e tem algumas habilidades que são centrais para o desenvolvimento dessas competências. Por fim, abrangência entre as áreas de conhecimento. Habilidades definidas de forma equilibrada dentro de uma área, equivalência, proporcionalidade entre componentes, habilidades que atendam a todas as unidades temáticas dos componentes curriculares, habilidades que permitam o domínio dos conceitos essenciais do componente naquele ano. A taxonomia de Bloom é um instrumento de 1956, originalmente, e que trabalha o conhecimento numa progressão. Vai de conhecimento, a compreensão, a aplicação, análise, síntese e avaliação. Quando foi? Por favor, por favor, por favor. Acho que não só sou eu, não, né? Estou com um menino pequeno em casa que não entende que a gente está trabalhando em casa. Mas tudo bem, vamos lá. Então, o vínculo hierárquico sequencial entre as 6 categorias inicialmente identificadas por Bloom e seus colegas nem sempre é óbvio, especialmente nos últimos 3 níveis. E aí, por isso, uma versão revisada da taxonomia de 1956 foi proposta por outros estudiosos, agora mais recente, em 2001, com ênfase na abordagem baseada em competências. Então, aí nós vamos ver um exemplo aqui. 50 anos após a morte de Martin Luther King Jr., vejamos um exemplo dessa taxonomia revisada, associada a perguntas para identificar o nível de desempenho dos alunos em matéria de discriminação racial nos Estados Unidos. Então, vamos de baixo para cima, tá? Quando a habilidade seria memorizar, veja o tipo da pergunta. Que dia Martin Luther King pronunciou o discurso I Have a Dream? Quando a habilidade passa a ser compreender, nós temos que mensagem Martin Luther King tentou fazer em seu discurso? Aí a habilidade chega em aplicar. Trace uma linha do tempo ilustrando os eventos marcantes na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Vamos agora para os 3 últimos níveis. Analisar de que maneira o discurso de Martin Luther King promoveu o movimento pelos direitos civis. Avaliar, dentre os meios utilizados por Rosa Parks e Martin Luther King para lutar contra o racismo, quais você considera mais eficazes e por quê? E, por último, na escala mais alta, nós temos criar. Busque um exemplo do que constitui uma injustiça social e, em seguida, imagine maneiras não violentas de mostrar sua discordância com essa injustiça. Achei muito bacana esse exemplo, porque é um exemplo prático de como ir avançando nos níveis da taxonomia de Bloom, revisada, que é essa daqui. Então, a complexidade se dá de recordar até criar, passando por entender, aplicar, analisar e avaliar. Claro que quando a gente fala assim, recordar, não é só recordar. Então, eu tenho outras habilidades que estão relacionadas, como reconhecer, listar, definir, rotular, nomear.
Entender seria também interpretar, explicar, classificar, resumir, aplicar, executar, implementar, utilizar, construir, analisar, diferenciar, organizar, comparar, separar, avaliar, julgar, criticar, justificar, recomendar e criar, gerar, planejar, produzir, inventar e desenvolver. Gente, eu confesso que eu estou me esforçando muito para naturalizar a utilização da taxonomia de Bloom revisada na descrição dos objetivos de aprendizagem, na elaboração de projetos, de quanto é importante a gente colocar os objetivos utilizando esses verbos, não só esses, mas deixando claro o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente pretende fazer com aquela aula, com aquela atividade. Então, eu confesso que, para mim, pessoalmente, está sendo, assim, um aprendizado mesmo. Eu estou me esforçando, tanto que eu imprimi essa tabela e colei aqui na minha frente, porque tudo que eu vou planejar, todo planejamento que eu faço, eu procuro utilizar os verbos corretos, eu procuro pensar antes e depois escrever, dando o nome certo aos objetivos de aprendizagem, porque isso facilita tanto para a gente como para quem vai pegar o nosso planejamento para avaliar ou para sugerir uma melhoria, tanto para os alunos também, para a gente ter uma noção, né, de onde eu estou e para onde eu quero ir. Eu estou falando isso porque isso é muito pessoal do meu momento. Então, vamos lá. Refletindo e praticando. Vamos refletir? Existem habilidades que precisam ser incorporadas? Qual a justificativa para adicionar habilidades focais? Essa nomenclatura vem do mapa de focos, vou mostrar já. Vamos exercitar a aplicação dos critérios. Ler as habilidades prioritárias do mapa de foco do Instituto Reúna e identificar os critérios existentes para um conjunto de habilidades. E aqui nós temos as sugestões dos planos de aula da nova escola. Vou colocar isso aqui no grupo da gente também, certo? De qualquer forma, a gente já sabe que é Web Plan e de inglês, então acabou que ficou Web Planning. Vamos lá. Os mapas de foco da BNCC, do Instituto Reúna, definem-se como um projeto para diminuir a distorção e idade de série. Vale frisar que esse instrumento não substitui o que dispõe a Base Nacional Comum Curricular, são só um instrumento para apoiar a definição de estratégias em cenários adversos, como é o caso agora, como defasagem da série ou paralisação das aulas. Os mapas mostram como as habilidades se relacionam e sinalizam quais delas mais favorecem o avanço das aprendizagens dos estudantes. Para cada habilidade considerada focal, a indicação de quais conhecimentos prévios são necessários para o seu desenvolvimento e de novas habilidades. Então, esses mapas têm como objetivo ser um material que define, a partir da BNCC, a priorização das aprendizagens com foco no desenvolvimento integral e na progressão das aprendizagens. Também visa apoiar a definição de estratégias para curadoria e seleção de atividades, com foco na centralidade das aprendizagens em situações adversas, como é aqui que a gente está, como em projetos que visem diminuir o distanciamento entre as expectativas de aprendizagem previstas no currículo de Sergipe, no nosso caso, na BNCC, e as defasagens reais dos estudantes brasileiros. Então, mais uma vez, a gente vai falar de critérios. Dessa vez, os critérios do mapeamento que o Instituto Reúna fez. Foco na progressão das habilidades, considera todas as dimensões inovadoras da BNCC, habilidades de desenvolvimento integral, competências gerais, específicas de área, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades, relação entre componentes e áreas, não houve corte proporcional das habilidades em relação ao tempo. E na classificação, nós temos habilidades classificadas como aprendizagem foco. Nós não utilizamos a nomenclatura
habilidades essenciais, porque essa é a aprendizagens essenciais, é a nomenclatura que está na BNCC. Então, quando a gente vai escolher dentre aquelas habilidades essenciais, as que são foco, as que são prioritárias, vão ser nessa classificação. Estão necessariamente interligadas àquelas previstas para os anos anteriores, o próprio ano, os anos seguintes ou para as próximas etapas, as que funcionam como ligação entre os anos, são imprescindíveis para o avanço de outra área ou para outros componentes, e o conjunto de aprendizagens focais deve influenciar fortemente o desenvolvimento das competências gerais, de área ou específicas. Também, e nós temos, paralelo a isso, deixa eu ver se eu não pulei nenhum aqui, viu, gente? Não, vamos lá. Então, nós temos as aprendizagens foco e as aprendizagens, as habilidades classificadas como aprendizagem complementar, que não interferem no avanço da aprendizagem dos estudantes, mas que complementam ou podem ser desenvolvidas junto às aprendizagens focais. Então, é como se na lista de prioridades, em primeiro lugar, nós temos as aprendizagens focais, e em um segundo plano, nós temos as aprendizagens complementares. Não é que elas sejam dispensáveis, mas não são tão prioritárias quanto as habilidades focais. E as expectativas de fluência, que são habilidades ou objetivos de aprendizagem que precisam ser mobilizados com fluência ou automaticidade para facilitar a aprendizagem das restantes dentro daquele mesmo ano ou dos anos seguintes. Em geral, são o que se espera que o aluno saiba com fluência, com facilidade. Aí, nós vamos passar isso aqui bem rápido, porque na organização e estrutura dos mapas de foco do Instituto Reúna, não tem língua inglesa. Já chorei, já reclamei, já esperneei, mas não tem língua inglesa. Ainda não tem, né? Espero que eles liberem. Então, aqui vai explicando como encontrar as habilidades, tá? Que, infelizmente, isso aqui para a gente não tá servindo, tá? Então, vamos ver. Critérios específicos da área. Uma habilidade é considerada complementar por dois principais motivos. São habilidades que, naturalmente, pela forma de ensino, podem ser desenvolvidas junto a uma habilidade considerada aprendizagem foco. Por exemplo, em matemática. Ao resolver problemas envolvendo determinado objeto de conhecimento, pressupõe da linguagem relacionados a esse objeto. Então, o objeto de conhecimento está ali, nós temos que resolver aquele problema. Mas, junto com a resolução do problema, nós estamos aprendendo outras coisas. Essas são as aprendizagens complementares. São muito específicas, não impedem a continuidade dos estudos e da aprendizagem dos estudantes. Aí ele vai dar mais um exemplo de matemática. A habilidade que orienta sobre utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica no 8º ano. Aqui, eu não vou dizer nem que está falando grego, que eu acho que eu entenderia mais grego do que isso aqui. Mas tudo bem, vamos lá. 2 movimentos importantes para determinar aprendizagens focais. Análise da progressão das habilidades ao longo do ano e a organização de subunidades constituídas de tópicos que se aproximam por semelhança em alguns conceitos, temas ou conjunto de prioridades matemáticas. Visão mais integrada de conhecimento e a percepção da gradação de complexidade dentro de cada subunidade. Análise das possíveis conexões dentro do mesmo ano, de modo a potencializar as aprendizagens dos estudantes acerca das habilidades consideradas focais. Valorizar as relações entre os diferentes tópicos e as ideias de matemática e, quando possível, outras áreas do conhecimento. São só exemplos, tá, gente? Então, aqui tá. E aqui tem todas as referências de tudo que foi citado nessa apresentação PowerPoint. Vamos voltar. Foi, Gustavo, fomos excluídos.
Já achei isso, assim, um absurdo. Mas tudo bem. Tênia, o fofinho que você está falando é o fofinho daqui? É, fofinho mesmo. Eu não posso falar, não, que eu sou mãe babona. Você já era professora babona e virei uma mãe muito babona. Obrigada. Gente, o que é que acontece com o inglês? Como o Gustavo disse, e como Suzana está aqui reforçando, nós quase sempre somos excluídos. É triste, né, Su? Mas a gente não vai ficar se lamentando, não vai esmurecer. Eu queria propor que todo mundo que pudesse, que quisesse, é uma proposta, que a gente se reunisse ainda essa semana, em algum outro momento, assim, de maneira virtual, obviamente, num link, e que a gente discutisse as habilidades que a gente considera como focais para cada ano, que quem tivesse sugestões de atividades que pode mandar como módulos para a escola, que a gente compartilhasse. Felipe também deu essa ideia, né, no grupo, que a gente elaborasse atividades juntos, que a gente pensasse isso juntos. Então, nós já temos esses critérios, que são os critérios básicos, acredito que sejam, que o PowerPoint estava bem reforçado, né? Não vou dizer repetitivo, mas bem reforçado, e que a gente pode sentar e conversar sobre isso juntos. É uma proposta. Quem topar, a gente disponibiliza um link para ainda essa semana. Algum dia a gente pode ver também questão de horário, qual o melhor horário para todo mundo, ou para a maioria que tope essa proposta, para a gente ir pensando nas habilidades focais, no que é que a gente não pode deixar de ensinar, quais são aquelas assim que a gente tem que realmente investir, insistir, mesmo nesse momento, mesmo com toda essa reinvenção, mesmo com todas as dificuldades. Felipe colocou uma pergunta no chat do primeiro link, que eu achei bacana, sobre se a rede tem estrutura para imprimir tantas atividades e depois entregar aos alunos. Eu também penso muito nisso, Felipe. Eu durmo e acordo pensando nisso, juro a você. E aí eu vou dizer assim, o que acalma meu coração é a gente pensar junto com a escola. Acho que cada unidade vai dizer até onde pode ir. Eu vou dar o meu exemplo do Estado. A minha escola do Estado, a gente temos eu e você. Eu não sei se tem mais alguém. Deve ter mais alguém, Eja. Pelo menos eu e você estamos aqui, né? Quem for mais professor da EJA, se manifeste no chat para a gente se conhecer. Porque realmente eu só dialogo isso com Suzana. Olha, não sabia que a Daí era da EJA também. Legal saber. Então vamos trocar figurinhas. Patrícia também. Su, não estamos sozinhas, não. Então, vamos lá. Então, eu acredito que cada escola vai estar definindo o que é possível, até onde vai conseguir fazer com relação à impressão, com relação à disponibilização de meios virtuais. Eu acredito muito que a gente tenha o professor Nivaldo também, legal, que a gente tenha o bom senso de não, vamos dizer assim, de não exagerar na quantidade de atividades. Eu estava falando do exemplo do Estado. Na minha escola do Estado, a gente já está disponibilizando atividades há um tempo. E aí, essa semana, uma aluna do 9º ano me contactou e disse, professora, eu conversei com meus colegas e a gente não quer mais ir buscar as atividades na escola. A gente quer que vocês enviem por e-mail. Aí ela levou a proposta para a diretora também, a diretora super concordou, todo mundo, acho que
bacana agora. Eu estabeleci assim, veja, vocês têm que garantir que vocês estão aceitando receber só por e-mail. Porque o que não pode é, não, a gente quer receber por e-mail. Aí depois não olha o e-mail, não recebe, e depois vai questionar na escola. Eu não recebi a atividade, mas você disse que aceitaria receber só por e-mail, né? Então, desde que todo mundo esteja de acordo, não tem problema nenhum. E com essa turma nós já temos a lista de e-mails, nós já temos a, a concordância de todos e nós já vamos começar a disponibilizar as mesmas atividades para eles, os mesmos módulos, de maneira virtual, economizando papel, evitando que os alunos precisem se deslocar ali até a escola e garantindo que essa disponibilidade que eles estão oferecendo que seja válida. Então, eu acredito que a gente vá trabalhando assim, sabe? Vai ver o que é que dá certo, o que é que não dá. Estamos experimentando, ninguém tem respostas prontas para esse momento, né? Não existe uma determinação do que tem que ser, como o nome já diz, o ensino é híbrido. Híbrido é misturado, então pode ser atividade impressa, pode ser atividade por meio virtual. Pode, Felipe, pode sim, que eu estou falando de você, né? Pode Não, sim, não, meu filho. não é por isso não. É porque eu estava pensando, você estava falando das atividades não precisam ser impressas, e aí o que acontece? Lá no Orlando Dantas, Aldair é do Orlando Dantas, né? É a mesma Aldair do Orlando Dantas, né? Eu não sei agora. Porque Eu não sei. tem uma Aldair lá no Orlando Dantas, mas enfim. Então lá no Jornal do Orlando Dantas a gente. Sou, Ah, Felipe. É tá, porque tá. eu terminar ele à noite. Eu não sabia que você era de inglês, não. Português à Ah, tarde, turmas em inglês à noite, né, gente? que legal. Não. Então, aí até a daí pode confirmar que a gente combinou, na verdade, lá na escola, de fazer, tem os grupos do WhatsApp com os alunos, os alunos, e ao envio das atividades primordialmente por WhatsApp, em forma Massa. de documento de Word ou PDF, e aí o aluno copia no caderno, faz a atividade no caderno e depois ele Registra no reporta a caderno? gente quando a gente retomar as atividades presenciais, né? Beleza, Tirando beleza. dúvidas, fazendo cronograma na escola para você ficar disponível no WhatsApp para tirar dúvidas, naquele horário, naquele dia, não é para ser todo dia, 24 horas por dia, porque tem aluno que está confundindo as coisas, achando que você está disponível para ele 24 horas por dia, né? Que é o É verdade. teleprofessor, né? Olha, Mídia professor, já. gostei. Entendeu? É Veja, isso. veja como a gente está aprendendo, né? Veja como você está colocando isso. Eu, quando for na reunião das minhas escolas, já vou levar essas ideias também, porque a gente não sabe ainda, né? A gente está aprendendo. O que é importante é que a gente saiba que os documentos, apesar de que eu acho que estão muito bem elaborados, eles não estão amarrando ninguém a nada, né? Então, vocês definiram como primordialmente pelo WhatsApp. Pode É. ser que um ou outro não atinja? Pode, a gente Não, sabe, mas a então, gente primordialmente tem significa que vai ter 100%. impressão para quem precisar. Entendeu? Isso, quem precisar, justamente. Exatamente. E porque dá a Beleza. entender, está dando a entender nas salas das horas de estudo que é, é obrigatório ser impresso. Pelo menos não é que é obrigatório, mas como que fosse assim, a preferência da secretaria é essa. E Entendi, deixar bem entendi. claro que tem que ser desse jeito. Só que não precisa ser desse jeito. Não, Hoje em dia você tem não, muitas opções. Olha, pensa justamente. na logística para você montar apostilas de 3, 4, 5 páginas para cada semana, ou a cada 2 semanas, para cada disciplina, cada componente curricular. Pense na logística.
fico pensando no pessoal no CEASP tirando cópia. Vai virar, daqui a pouco vai ficar mais, vai tirar mais cópia que a casa da cópia. É isso mesmo. É isso mesmo. É bem importante. E assim, a gente sabe que nem todos têm, nem todos podem. Não podemos deixar ninguém para trás, concordo plenamente. Mas quem pode, a gente, entre mil aspas, aproveita, né? A gente aproveita. A gente Exatamente. tenta utilizar esses recursos, né? E aí manda pelo WhatsApp ou por e-mail, fica registrado que recebeu, fica registrado que viu, que visualizou, e faz a atividade, registra a atividade no caderno e no retorno. A E gente no corre. WhatsApp dá para ver quem visualizou a mensagem, né? E isso é. Isso é uma maneira de você ter controle. E nas portarias, inclusive, eu coloquei a portaria no grupo da gente de WhatsApp. E eu achei bem importante um inciso, um artigo, eu não sei o que agora, mas que fala assim: se por um acaso algum aluno não conseguir de jeito nenhum, comprovadamente, ter acesso a essas atividades, que no retorno, quando um dia que a gente não sabe quando, mas quando a gente retornar e se reencontrar, a gente vai compensar aquele aluno. É só a gente pensar, eu pelo menos procuro pensar assim, que tem alguns alunos, por exemplo, que durante o ano letivo, entre aspas, dito normal, tem alunos que faltam por um período longo, mas de uma maneira justificada, por um problema de saúde, ou até alguns outros problemas que a gente sabe que a realidade dos nossos alunos impõe. E como é que a gente faz depois com esses alunos, né? Então, da mesma maneira, com essa perspectiva de não deixar ninguém para trás, mas entendendo que um ou outro aluno pode ter uma dificuldade real de não conseguir mesmo, de maneira alguma, nem virtual, nem presencial, nem buscar as atividades, de forma alguma, mas que esse aluno vai ser recompensado num possível retorno indefinido. Então, isso tudo tá escrito, está amarrado, a gente sabe que é tudo muito novo. Certo, Josineide? Fale. Eu entendi que essas atividades de forma convencional, em papel, isso aí vai ser a forma de a secretaria ter garantido que o professor está trabalhando. Eu acho que é uma forma de a gente documentar, porque nós não vamos ter, vai ter o dinheiro eletrônico, que eu não entendi ainda como é, porque também ainda vai ter a formação. Amanhã nossa formação, viu? Obrigada por lembrar. Sim, amanhã, né? Tem 2 horários, né? Tem 2 horários. Eu vou disponibilizar o link também no grupo. Eu não quis botar antes para não confundir, porque eu mesma, quando eu vejo, semana passada eu estava numa formação, entrei na da semana seguinte, fiquei lá sozinha, foi terrível, mas tudo bem, vamos lá. Esse monte de link agora tá loucura. Mas, olha, eu estou achando, eles estão fazendo questão da apostila, que a gente faça os módulos impressos, eles estão fazendo questão, sim. Mesmo o WhatsApp e as outras mídias, elas vão ser de coadjuvantes, mas o prioritário, a CEMED, tá? Pelo que eu entendi nas escolas, né? Eu tenho 2 escolas, eu estou no JK e no Anísio Teixeira, e pelo que eu entendi da coordenação, é mais ou menos isso que eles querem, entendeu? Que a gente... Para ajudar o meio ambiente. Isso protocolado, escrito, entendeu? Nosso com o logo de escola, com o nome de professor, com tudo assim, esquematizado naquele material impresso. Pode ser que eles não consigam nem imprimir, né? Porque, como vocês estão falando, mesmo uma questão aí de dificuldade de impressora, mas eu acho que eles querem que o professor produza esse documento, isso seria uma forma de o professor estar, entendeu? Lá, documentando o seu trabalho. Você tem razão. E fica registrado realmente que a gente fez. Agora,
como cada unidade de ensino vai gerenciar essa questão da impressão, aí é que são elas, né? Porque a gente sabe que tem unidades de ensino que vão ter condições porque são menores, porque tem menos alunos, né? E a gente sabe que pois é, Su, ainda tem professores que preferem ainda trabalhar com papel, é verdade. Então, e mas também. Tem uma situação que é a seguinte. Todas essas situações. E aí, Felipe? Tem uma situação que é a seguinte, as escolas, nós fazemos parte de uma rede, sim. Mas as escolas, elas têm autonomia para definir suas ações. Então, por mais que a gente esteja sentindo que a CEMED está, de alguma maneira, e eu peço desculpa até a você, Sueli, que você está fazendo parte da SED, da parte... Não, mas eu sou professora, eu não sabia Não, você não está só na CEMED, não? Não. Tá. Não, Tá eu bom. tenho 2 escolas, como Josineide também. Tá bom, desculpa. Mas então, essa tarefa que a gente está desempenhando no CEAF é em regime de horas suplementares. É um trabalho à parte muito bacana, que assim, eu estou realizada. Mas o chão da gente é sala de aula, a realidade da gente é sala de aula todo dia. Isso é bom dia, porque você não perde o foco da sala de aula. Justamente. Porque muita gente que vai para a parte administrativa ou formativa, acaba perdendo o foco da sala de aula. Mas então, é bom lembrar a todos os meus colegas aqui, e você inclusive, que as escolas são autônomas, então a gente pode definir as ações. E tem o nível da escola, coletivo da escola, coordenação e professores, e tem o nível individual do professor, como professor sala de aula. Então, a gente tem que determinar as ações. É claro que é bom, fundamental nesse caso de quarentena, agir em conjunto, mas cada professor pode dizer, não, eu vou usar uma ferramenta que eu descobri ontem na internet, e dá para enviar para o WhatsApp, dá para enviar para e-mail, dá para imprimir se não precisar, mas não que seja, vamos imprimir. Já sou, é muita loucura isso. Entendeu? Sim, as escolas também vão analisar a sua realidade, né? Nem todo, né? Não vai ter como imprimir tudo de todo mundo, e como o Valdeci está colocando aqui, também tem alunos que não têm acesso às mídias com regularidade suficiente para fazer tudo pela internet. Então, na hora que a gente for definir as habilidades prioritárias, na hora que a gente for elaborar os módulos ou elaborar as atividades, pensar nesse novo trabalho que, né, é como se a gente estivesse começando tudo de novo, e a gente vai ter que levar tudo isso em consideração. Por isso, está aqui o meu convite para a gente se reunir mais algum momento essa semana. Está bem corrida essa semana, né? Porque tem a formação do Diário Eletrônico amanhã. Estou curiosíssima para ver. Estou mesmo, porque assim, gente, quem é do município e do estado vai entender o que eu estou falando. Eu adoro meu trabalho, amo meu trabalho, mas a falta dessas formações e desses encontros formativos no estado me acaba, me mata, juro a você. Porque... Mas isso é para todo mundo? Do Diário Eletrônico? Essa formação do Diário Eletrônico? É sim, está segmentado por componente curricular também. Ah, tá. Eu vou colocar o link lá para a gente. Mas aí, veja, o fato de ter a formação me tranquiliza, sabia? Porque no estado, quem é do estado vai dizer se não é assim. No estado foi assim. Olha, as aulas começaram, tem um diário eletrônico. Assim. Como é? Se vira aí, entra aí, acesse, se vire aí. Gente, tudo muito jogado, assim, tudo muito, sabe? Agora também, por exemplo, Gustavo, não sei se você concorda comigo, mas eu sinto muita falta dessas formações que a gente tem no município. Eu sinto muita falta no estado. Eu sei que tem toda a questão que no município... que não tem costume, né?
Eu sei que a gente tem um momento para isso, eu sei que é diferente o regime de horas, mas mesmo assim, essas atividades agora não presenciais, né? Foi assim, ó, gente, vamos fazer, né? Essas não do município, não, a gente já está assim, isso já vamos aí na segunda semana, já vamos, né, o mundo todo de encontros formativos para ajudar nesse processo. Sim. Oi. Eu também sou do Estado, mas no Estado, na minha escola, no Monsenhor Carlos Cameli Costa, nós tivemos uma discussão também, não foi assim, impondo. Foi, né? Primeiro foi discutido se os professores queriam ter aula. Não, sim, se teria... Aí foi a primeira reunião, depois de outra reunião, como seriam essas aulas virtuais, né, não presenciais. Então, assim, o processo. Em relação ao diário eletrônico, eu concordo com você. Alguns professores, muito poucos, receberam formação, a maioria não recebeu formação. Agora, a gente precisou, pelo menos na minha escola, as coordenadoras tiveram cuidado de mandar vídeos para a gente mostrando como utilizar o diário eletrônico. Outro ponto importante é o quê? Que houve uma mudança recente no diário eletrônico do Estado e também as coordenadoras e a diretora teve esse cuidado de informar, de procurar, entendeu? Agora, sim, concordo com você quando você fala na questão da discussão do que fazer. Discordo de Felipe quando ele diz o seguinte, a individual, que a LDB diz que o professor ele tem autonomia, autonomia. Só que o seguinte, neste momento a gente precisa andar junto com a escola. E a escola é um ponto que a gente não vai poder abrir mão, mesmo porque a partir da escola que a gente vai ter acesso a esses alunos. Eu sozinha, na minha casa, se resolvo fazer puramente pelo Meet, como é que eu vou ter acesso a esses alunos? Eu não tenho. Então, eu vou precisar da intermediação da escola. Então, assim, discutir esse momento agora, né, desse ensino remoto, de como fazer, no chão da escola que a gente vai construir. Aí eu concordo plenamente com o Felipe. A gente vai construir no chão da escola. E assim, não é porque eu recuso fazer de um jeito que a escola vai ter que providenciar de outro. Eu também preciso entender que o momento é difícil para todo mundo. E a gente precisa ser honesto, tanto com o nosso aluno, como com nós mesmos, principalmente com nós mesmos. E o quê? Dizer assim, olha, eu não sei, vamos ver por aqui, porque é o meu caso. Mas estou engatinhando em muita coisa. Tá? Eu acho que maravilha. Esse coletivo, né? Tanto da escola, no nosso coletivo do idioma, aqui, da língua estrangeira, que também é importante, justamente para quê? Para evitar uma coesão, uma equidade, que a gente canta todo mundo falando a mesma língua. Isso, todo mundo falando a mesma língua em todos os aspectos. Isso! Foi um trocadilho agora. Perfeito a sua colocação. Não, a gente sabe que a gente tem que fazer, a gente tem que, né? Tá difícil para todo mundo, né, Suzana? Tá todo mundo engatinhando, todo mundo aprendendo. Sabe o que eu estava refletindo? Eu vou filosofar agora. Eu estava refletindo que empatia tem muito a ver com humildade. Porque para você ser empático, para você se colocar no lugar do outro, você tem que se despir de todo o seu orgulho, de todos os seus títulos que você acha que, né, que são mais importantes do que outras pessoas. Você tem que se despir, você tem que se desprender, você tem que descer realmente do pedestal onde a gente muitas vezes se coloca. Então, a empatia é um exercício de humildade. No momento que você diz, eu não sei, eu estou engatinhando, mas estou querendo fazer, estou me propondo a fazer, isso é show de bola, é fantástico, isso é exercício de empatia pura.
Não é a empatia bonitinha do Instagram, não, que as pessoas colocam, não. É a de verdade. É a do chão da sala de aula mesmo. Eu não sei, mas eu vou tentar aprender. E é isso que a gente está fazendo aqui. Beleza. Não, estou batendo palmas aqui para você. E vou pedir de novo. Vamos nos reunir para a gente falar sobre as habilidades focais, para a gente definir até propostas. Felipe tinha proposto, né, Felipe? Que o primeiro módulo a gente pensasse junto, quem quisesse. Eu, particularmente, adoro. Acho bacana. E não é obrigatório, não é uma proposta nem oficial, seria uma coisa nossa, assim. O pessoal de inglês se reunir através de um link para conversar sobre as habilidades focais, agora que a gente já tem a teoria, que a gente vá para o currículo de Sergipe e vá definindo. Essa é focal, olha, essa daqui não pode abrir mão. Essa daqui a gente pode deixar como complementar. Não, essa daqui é essencial demais. Olha, vamos focar nessa daqui, vamos definir uma atividade para essa daqui. Então, a gente podia se reunir para isso, para que todo mundo falasse essa mesma língua. O que vocês acham? O que vocês me dizem? Semana? Poderia ser essa semana ainda. Porque na próxima semana tem mais informações. Pela manhã. Na semana que vem, não é isso? Como tem essa questão do dia 20. Mas e aí, o que vocês me dizem? Na quinta, dava para ser? Na quinta? Um horário pela manhã, não podia ser. Pode ser. Eu não posso. Pode ser, manhã, tarde, noite, pode porque eu sou de 3 escolas estaduais, além da Orlando Dantas. E cada escola tem uma reunião na semana que pode inventar. E eu não sei se eu vou poder. Podemos até marcar, mas tá meio overwhelming para mim, assim, esses dias, sabe? Quinta-feira eu acho, na verdade, viu? Porque quinta-feira eu acho distante lá, porque já estão cobrando, né, o primeiro módulo. Então a gente já mas tem aí que tá definido, né? Eu acho que... Então, vamos para na verdade, como teve... Esse treinamento diário. Oi, Gustavo. Olá, Sueli. Como houve um pouquinho esse atraso hoje, eu vou ter uma reunião agora às 5 horas, que é a minha escola lá do município, realmente. Eles tinham até atrasado, porque falaram, vai ter reunião sua 3 horas, a não ser ser 3 horas, eu vou colocar para 5. Então, vou ter que sair agora. Mas eu acompanharei vocês e verei esse horário. Vocês podem postar no grupo para que eu possa participar depois, posteriormente. Também. Prazer, tenha uma ótima tarde de vocês. Beleza. Você também, obrigada. Inclusive, a gente pode pensar em mais de um horário. A gente pode pensar em mais de um horário, porque a gente já tem os critérios, a gente já tem a parte teórica. Então, eu acho que dá para a gente pensar em se reunir em mais de um horário e definindo, né? Listando essas habilidades focais. É só vocês irem me sinalizando qual seria o melhor dia, porque amanhã tem a formação do diário eletrônico. Essa semana pode ser complicado mesmo. Mas a gente poderia se reunir na quarta. Depois de amanhã, Su. Então, amiga, na quarta. Pode ser? Deixa marcado na quarta-feira, então. Aí, quais seriam os melhores horários? Para mim, teria que ser à tarde. 9 horas estava bom. Mas pode ser. À tarde tá bom. À tarde fica bom? Para mim, à tarde é melhor. 15 horas, 14 horas, 15 horas, dependendo aí. Porque são muitas lives, né, para dar conta. É verdade, é verdade. Tem mais live que o Instagram. Tem um link aqui de reunião no Meet, né? Então, poderia ser na quarta, 15 horas. Quarta, dia 15, 15 horas. Pronto. Não tem como errar. Beleza? A priori, deixamos esse combinado. Mas a gente pode, sim, ter mais algum horário, mais algum momento. Eu vou adicionar agora as pessoas que eu estou conhecendo hoje, porque eu peguei os números hoje, certo? Vou adicionar e a gente se encontra. Aí eu boto o link, né, no grupo
Além, vou botar de novo os documentos que estavam nessa apresentação PowerPoint, os textos dos outros países, o mapa do Instituto, o mapa de focos do Instituto Reúna, as matrizes curriculares, um documento muito bacana, a portaria, o exemplo, né, o template de atividades, para a gente já ir sonhando, já ir delineando algumas coisas, e aí na quarta à tarde a gente se encontra, certo? Okay. Gente, é um prazer imenso. Boa ideia. Matar as saudades, ainda que virtualmente, mas eu tenho muita saudade. É mesmo, Sônia, muitas reuniões para dar conta, fora os webinars e lives que a gente quer assistir para aprender mais, né? Tem Cambridge Day na outra semana, vai ter a semana toda de palestra com aquela turma, Maria, que a gente é fã, assim, os ídolos mesmo, Herbert Kucha, Penny Earl, tô louca. Próxima semana! Que legal. A partir do dia 20, Cambridge Day, a partir do dia 20 até o dia 24. Programação extensa. Nem sei se vou dar conta de tudo, né? Por conta das aulas e tal. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Já estou lá, já estou com todos os meus ingressos. Tem que ir lá no site da Cambridge? Você joga lá no Google, Felipe, Cambridge Day. E aí... legal, vou olhar. Normalmente é presencial, né? Um dia em cada lugar do Brasil. Eu até já fui em Salvador uma vez. Saí daqui para Salvador para assistir um encontro desse. Maravilhoso. Mas agora a gente tem a oportunidade de ver todos virtualmente. Legal. Né? Bacana. Tem muita palestra legal no site da Associação Brasileira de Linguística, Abralim. No Abralim ao vivo, tem muita coisa, mas assim, é muita coisa, que a gente precisava não ter mais nada para fazer para dar conta de ver tudo. Muita coisa interessante. Eu me inscrevi em curso, aí não termino o curso, aí começo a ler livro, aí não, só vou começar outro, depois que eu terminar esse, tento me organizar. Gente, como... eu fiz um curso legal no Coursera. Eu fiz um curso no Coursera, é muito legal. Foi? Foi. Teach English Now. É uma especialização. São 6 cursos que te dão um certificado da Arizona State University. Massa! Bem legal. E de graça eu fiz. Disponibiliza o link pra gente, vai que alguém se anima. Sim. Pode deixar, vou colocar. Aí eu li de novo, minha gente, ó. Li de novo, resenhei todos os artigos. Não conheço, não. Também não. Que bacana! Muito bacana. Inglês em escolas públicas não funciona? É uma questão, né? Uma questão, nos olhares. É do professor Diógenes Cândido, daqui da Bahia. E aí tem vários artigos falando... gente, fantástico. Não é um livro... um livro só. São vários artigos de vários estudiosos de vários lugares falando sobre essa questão. Então, eu li de novo, porque quando eu estava no PIBID, na UFES, eu li com o professor Paulo Boa Sorte, né? E aí, agora eu li de novo e já estou resenhando todos os artigos, porque a gente pode facilmente ler e esquecer, né? Aí eu disse, não, dessa vez eu vou anotar tudo que foi importante de cada artigo, assim, o que me chamou a atenção, o que mais mexeu na ferida. Aí já coloquei isso no arquivo, no Word, para ter isso sempre comigo. Então, aí eu estou indo assim, né? Tentando fazer direitinho, terminar um livro para começar outro, não atropelar, né? Estou tentando, mas não é fácil ser aluno, não. Não é, não. Não é fácil ser aluno com casa para cuidar e menino pequeno, né, gente? Mas tudo bem. Ok. Gente, um prazer, viu? Encontrar vocês ainda aqui assim. E quarta-feira, 3h. Estamos juntos, estamos colados de novo. Certo? Ok. Obrigada.
Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Bye, bye. Bye, bye.